Cortei no tricoline 100% algodão 2 vezes a medida de 32 centímetros por 15, 39 centímetros por 32 centímetros, 2 tiras com 32 centímetros por 5 centímetros cada, dobro as laterais aproximadamente meio centímetro, vinco no ferro de passar roupa, dobro ao meio e vinco. Cortei 2 vezes a medida de 32 centímetros por 25, essa mesma medida na manta acrílica 2 vezes. Sob uma manta acrílica, posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de cima e para poder unir as duas partes, passa no ferro de passar roupa. Para não ter perigo de soltar conforme a gente vai usando e lavando, costura. Você pode costurar em linha reta se preferir, eu costurei uma costurinha aleatória só para poder unir as duas partes. Faço o mesmo com o outro tecido. Para fazer o acabamento na lateral das tiras, costuro com a distância de um pé de máquina. Faço o mesmo nas outras laterais. Peguei um tecido com a medida de 32 centímetros por 15, dobrei ao meio, vinco na dobra do tecido, faço o mesmo com uma das tiras, dobro ao meio, vinco na dobra. Agora é só posicionar vinco sobre vinco, desse jeito a costura vai sair centralizada, certinho, e costuro com a distância de um pé de máquina, tomando bastante cuidado para deixar a dobra do tecido para o lado de dentro. Faço esse mesmo processo no outro tecido com a mesma medida. Com o lado direito do tecido que está com a manta acrílica virado para o lado de cima, posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral com 32 centímetros e costuro com a distância de um pé de máquina. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Não costuro na lateral que acabou de pregar a tira. Viro com o lado direito virado para o lado de cima e rebato a costura que acabou de fazer com a distância de um pé de máquina. Coloco todo o excesso da costura do lado de baixo no lado que estou passando a costura. Posiciono o tecido do forro com o lado direito virado para o lado de baixo, rente nas laterais e costuro na lateral com 32 centímetros que está a tira. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Faço esse mesmo processo com os outros tecidos. Quando terminar, posiciona forro sobre forro, tecido que está com a manta acrílica sobre tecido que está com a manta acrílica, direito com direito, rente nas laterais, tomando bastante cuidado para deixar costura sobre costura e alfineta para não sair do lugar. Quando terminar, é só costurar com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido, deixando aproximadamente 5 centímetros sem costurar na lateral do forro, que é por onde a gente vai desvirar a peça. Antes de desvirar a peça, vamos fazer os cantinhos. Cortei o molde no papel com a medida de 7 centímetros por 7 centímetros. Posiciono o rente na lateral, faço a marcação. Faço o mesmo do outro lado. Corto sob a marcação. Quando terminar, é só juntar costura com costura. Se você preferir, pode alfinetar para não sair do lugar. E costura com a distância de um pé de máquina. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Faço esse mesmo processo do outro lado. Posiciono costura sobre costura
e costuro com a distância de um pé de máquina. Faço esse mesmo processo nos cantinhos do tecido que está com a manta acrílica. Posiciono o molde, faço a marcação, corto. Quando terminar, junta costura com costura e costura com a distância de um pé de máquina. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Agora é só desvirar a peça pelo espaço que ficou sem costurar na lateral do forro. Para fechar a lateral que ficou sem costurar para poder desvirar, arrumo para poder ficar certinho, vinco. Se você preferir, pode alfinetar para não sair do lugar. Eu passei a costura, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final do espaço, mas você pode usar linha, agulha, nozinho na ponta e finalizar arrematando. Quando terminar, coloca o forro na parte interna, arruma para poder ficar certinho e para finalizar a peça, vamos passar 2 fitas de cetim, na medida de 66 centímetros cada. Estou usando um alfinete. Quando chegar onde começou passando a fita de cetim, tira o alfinete, dá um nozinho na ponta para não desfiar, passa o isqueiro rapidamente e faz o mesmo na outra lateral. Passa a fitinha de cetim, quando chegar aonde começou, tira o alfinete, dá um nozinho e queima a ponta com o isqueiro. E ficou assim o nosso porta-panetone. Olha só que lindo e super fácil para você fazer e vender, dar de presente ou decorar sua mesa de Natal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica também no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo.